Meu nome é Mariana Ferreira, para quem não me conhece, eu faço parte do Grupo Informador Fiscal e nós hoje iremos realizar um webinar com o tema Análise ao Orçamento de Estado 2021. Quem nos acompanha sabe que é hábito nosso fazer alguns webinars, de tempos em tempos, para levar também um bocadinho de informação de forma gratuita para quem nos acompanha. Nós vamos fazer esta análise ao Orçamento de Estado 2021 com as nossas oradoras convidadas, a doutora Ana Cília Cardoso e a doutora Patrícia dos Anjos Azevedo, e a análise pretende ajudar quem nos acompanha, portanto, a perceber aqui alguns contornos do Orçamento de Estado para 2021. Sabemos que há muita gente que não consegue ler a legislação em si e estar permanentemente atualizados e, portanto, achamos que em vídeo é sempre muito mais prático, muito mais fácil e ter também aqui a análise de duas especialistas. Relembro que, para quem não sabe, fica a saber, e para quem sabe, vou só relembrar, que já temos a legislação atualizada no site do Informador Fiscal. Podem visitar o nosso site em www.informador.pt. E temos também no nosso portal Lexit as atualizações. De referir ainda também que este ano teremos uma coletânea fiscal anotada para 2021, que podem adquirir. Se quiserem mais informações, podem enviar um e-mail para cliente@informador.pt ou então podem também adquirir diretamente na nossa loja. Temos os preços especiais para sócios do STI, portanto contactem-nos para poderem fazer a reserva e garantir o vosso exemplar. Vamos então dar início à apresentação. Este webinar terá a apresentação das nossas oradoras convidadas e no final haverá então aqui espaço para a colocação de questões sobre o tema em questão. Antes de mais, quero dar as boas-vindas e agradecer a disponibilidade, a colaboração da doutora Ana Cília Cardoso e da doutora Patrícia dos Anjos Azevedo. Agradeço o facto de estarem cá hoje e passo então a palavra à doutora Ana Cília Cardoso, que irá então iniciar a apresentação. Obrigada, Mariana, boa tarde. Boa tarde, doutora Patrícia, também. Nós hoje estamos aqui, como a Mariana muito bem disse, para fazermos uma análise do Orçamento de Estado para 2021, a Lei 75/2021, de 31 de dezembro. Ora, o que é que nós podemos desde logo dizer aqui sobre isto? Acho que ficou claro, temos um orçamento com poucas alterações ao nível fiscal. Trata-se de um orçamento muito orientado também para o momento que estamos a viver atualmente, muito orientado com preocupações sociais, a nível da manutenção dos postos de trabalho, no fundo da proteção da família, devido, pronto, como disse, ao momento que estamos a ultrapassar. Não verificamos aqui grandes alterações a nível de legislação, nem verificamos uma preocupação com a obtenção de receita do Estado, que costuma ser sempre um bocadinho essa orientação do orçamento. Aqui não, vemos até... Podemos dizer que é um orçamento muito político, ou seja, que está preocupado com questões sociais e, no fundo, para um orçamento de apoio. Assim, neste tempo, o que é que nós podemos desde logo falar? As preocupações a nível do mínimo de existência, do aumento das pensões, subsídios de emprego, dos subsídios extraordinários, aqui também muito direcionado para os fundos que a União Europeia também providenciou no âmbito da pandemia, e isto tudo foi tido em conta, foi o grande foco do orçamento, foi apoiar realmente o Estado na persecução dos seus fins constitucionalmente previstos. Daí, pronto, falamos muito destas medidas muito protecionistas. Temos um foco muito grande em preocupações laborais, especialmente com a criação de regimes extraordinários de incentivo à manutenção de postos de trabalho, que têm o quê? Têm como objetivo evitar o desemprego em massa que poderia ocorrer devido à situação causada pela pandemia, que está a ter um efeito muito nefasto nas economias e na nossa, especialmente, que já era uma economia já de si débil e que cada vez mais está a sofrer os reflexos do momento que estamos a viver. O que é que acontece? Neste momento é preciso proteger a parte mais fraca na relação laboral, que é o trabalhador, e também apoiar as próprias empresas, porque o nosso tecido empresarial, que é composto especialmente por micros e pequenas empresas,
é muito difícil ultrapassar uma situação como a que está a ocorrer, e nesse sentido foram criados aqui um conjunto de medidas para apoiarem e para incentivarem e para conseguirmos ultrapassar o que aí se avizinha. Também podemos falar muito que é um orçamento que já está a prever o futuro, no fundo, a situação que vamos viver, e está muito orientado para conseguirmos ultrapassar. Temos desde logo aqui algumas situações que podem, deste regime extraordinário, que são diretamente relacionadas com os trabalhadores dependentes, incluindo-se aqui os trabalhadores do serviço doméstico, para os trabalhadores independentes, que são sempre uma faixa muito fragilizada nestas situações, porque se vêem muito desamparados e não têm a mesma proteção que tem um trabalhador dependente, os gerentes das micro e pequenas empresas, os empresários em nome individual, os membros dos órgãos estatutários, ou seja, aqui vai-se aumentando um bocadinho o leque de apoio. Não focamos só no trabalhador, mas sim também vendo um bocadinho a outra parte que é essencial para a manutenção, porque se as empresas não conseguirem recuperar e fazer face à situação que estamos a viver, não há maneira de manter os postos de trabalho. Aqui, a nível das preocupações laborais, ainda temos uma criação de apoios e temos vários apoios e incentivos, nomeadamente a questão das linhas de crédito com garantias do Estado. Depois, aqui para o período de tributação de 2021, temos um leque de benefícios fiscais bastante aumentados para a parte das empresas, mas isso depois a doutora Patrícia também falará com mais calma quando explicar aqui as alterações a nível do Estatuto de Benefícios Fiscais e mesmo do Código Fiscal do Investimento, porque aqui foi dada uma especial atenção também ao acompanhamento das empresas. Depois, estes benefícios que são criados, vai haver um controle, ou seja, ele vai ser verificado o cumprimento. Como ainda não sabemos muito bem, porque isso irá ser posteriormente regulamentado em portaria. No entanto, sabemos que irá ser o Instituto da Segurança Social e a Autoridade Tributária aqui um bocado a fazer este controle do cumprimento das normas, ou seja, não se pretende aqui que aqui também se está patente a necessidade que existe de se garantir que os apoios chegam efetivamente aos seus destinatários, não só que sejam utilizados, como muitas vezes acontece, alguns meios de expediente para receber os apoios e depois eles não chegarem ao seu correto fim ou apoiarem o que é devido que façam. No âmbito ainda destas preocupações laborais que estão bem patentes nesta Lei do Orçamento de Estado, nos artigos 154 a 158 desta lei, temos mais uma vez a referência a estes apoios para a manutenção do emprego, mais direcionados aqui já para o trabalhador especificamente, e estes já vêm um bocadinho no seguimento do que já tem sido a legislação extraordinária que foi lançada na altura da pandemia, começou em março, que é o quê? É assegurar os pagamentos, ou seja, que as pessoas consigam ter algum tipo de rendimento para conseguirem continuar a subsistir a nível de remunerações, de retribuições líquidas quando estão em layoff, as questões dos layoffs simplificados, o apoio à retoma da economia. Aqui continuamos a ter exatamente as mesmas comparticipações, mesmo o próprio aumento do tempo do subsídio de desemprego, para além do estipulado, ou seja, há aqui esta preocupação de também assegurar quem neste momento já está num momento difícil, assegurar que consigam manter a sua dignidade. Mais uma vez aqui falamos destas preocupações do nosso Estado claramente intervencionista, que pretende, no fundo, assegurar aqui os seus fins, que é a existência condigna dos seus cidadãos e o direito ao emprego. Temos aqui bem patente neste tipo de medidas que foram tomadas. A arrecadação de receita, como já falamos, ficou muito relegada para segundo plano neste orçamento. Vemos aqui, vemos muita pouca coisa nova. Vai-se mantendo um bocadinho a linha que tem vindo a ser mantida dos outros anos, das contribuições extraordinárias, manteve-se tudo. Não temos nada de novo, a não ser uma questão que é o IVA voucher.
Foi a única questão que realmente é verdadeira novidade neste orçamento. Mas aqui o IVA Voucher até pretende mais uma vez apoiar alguns setores que estão com dificuldade nesta altura, através de um incentivo ao consumo de setores de alojamento, cultura e restauração, no fundo para apoiar os setores que foram mais afetados pela pandemia, devido à paragem constante que tiveram e total, e as quais será muito difícil recuperar, como toda a gente está a par. O IVA Voucher realmente é a grande novidade neste orçamento, porque é uma coisa totalmente nova, que pretende estimular o consumo dos setores, é um mecanismo que permite ao consumidor final fazer o quê? Acumular o correspondente à totalidade do IVA suportado em consumos nos setores de alojamento, restauração ou cultura durante um trimestre e poder utilizar posteriormente esse valor no trimestre seguinte em consumos nos mesmos setores. No entanto, para aderir ou para usufruir desta vantagem, o contribuinte tem que prestar o seu consentimento, ou seja, tem que informar à AT que pretende aderir a este programa e usufruir desta vantagem. Isto porquê? Por causa da questão dos dados pessoais, que são trabalhados dados pessoais e dados bancários, aqui tem que haver sempre, em consonância com o que se encontra previsto na legislação atual do Regulamento Geral de Proteção de Dados, tem que ser dado aqui um consentimento. Como é que depois se apura o valor a receber? O apuramento do valor correspondente ao IVA suportado pelos consumidores finais é efetuado a partir dos montantes constantes das faturas comunicadas à autoridade tributária, ou seja, só uma fatura legalmente comunicada é que poderá resultar numa vantagem para o consumidor. É importante ter aqui esta noção. Voltando um bocadinho atrás, temos também depois as preocupações, também temos aqui algumas preocupações ambientais neste orçamento. O que notamos que aqui elas funcionam um bocadinho, já estamos aí no seguimento dos outros países da União Europeia, em que se começa a procurar outras formas de obtenção da receita, sem ser a saturação das famílias ou os impostos sobre o rendimento, aqui já procuramos meios um bocadinho alternativos e vamos para onde? Para os impostos mais ambientais, ou seja, os impostos com preocupações ambientais que acabam por aqui no fundo, diminuir um bocado a carga fiscal sobre as famílias e tem sido uma boa opção a nível dos outros países da União Europeia e tem sido uma tendência que em Portugal também tem sido crescente. Aqui temos no artigo 320 da Lei 75B/2020 a contribuição sobre as embalagens de plástico ou alumínio de utilização em uma única refeição, ou seja, iremos ter uma taxa que será aplicada quando vamos ao takeaway buscar quando vamos buscar comida ao takeaway, e aqui o que é que se pretende? É que, tal e qual como aconteceu na contribuição dos sacos de plástico, aqui vai ser exatamente a mesma coisa, ou seja, nós ou passamos a utilizar embalagens reutilizáveis, que também serão questões que vão ser legisladas posteriormente, aqui isto ainda está uma ideia muito, muito prematura, que a partir daqui será trabalhada, mas pronto, já sabemos que vamos ter que pagar uma taxa de 30 cêntimos por embalagem e esta tem que ser discriminada na fatura, tal e qual como acontece com a contribuição para os sacos plásticos. E aqui, pronto, a ideia é mesmo essa, é diminuirmos, é uma preocupação ambiental, é diminuirmos o consumo de plástico e pronto, que não é possível de todo deixarmos de ter, e aqui funciona como uma fonte de receitas para o Estado. Para além disso, temos as taxas adicionais sobre os produtos petrolíferos e energéticos, também já tem vindo a ser uma tendência crescente, e continuamos com os incentivos à introdução no consumo de veículos de baixas emissões. Tudo isto aqui temos bem patente esta crescente preocupação com questões ambientais, que, como disse, tem vindo a ser uma tendência a nível dos Estados da União Europeia. Por isso aqui também apenas estamos a acompanhar o que se tem falado. No entanto, é muito importante e são boas formas de obtenção de receita que acabam por ali no fundo dar um bocadinho de descanso sempre aos mesmos impostos e aqui acabamos por ter aqui umas fontes alternativas. Pronto, agora vamos entrar mesmo na parte da análise dos códigos fiscais. A doutora Patrícia vai analisar um a um e fazer um resumo das alterações mais significativas neste âmbito. Como já falamos, este ano elas não foram muitas,
e não são alterações muito significativas, que tenham uma implicação, porque como já falamos, a ideia este ano foi ter medidas mais protecionistas e menos, e menos carga fiscal, não é? Deixou-se essa ideia um bocadinho de lado. Por isso agora passo a palavra à doutora Patrícia. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Muito obrigada ao Informador Fiscal mais uma vez pelo convite, é sempre um gosto colaborar. Eu vou falar então concretamente das alterações aos códigos fiscais que lhes foram conferidas pela Lei 75/2020 de 31/12, que é a Lei do OE para 2021. Temos alterações aparentemente em todo o tipo de impostos, desde tributação sobre rendimento, tributação sobre consumo ou despesa, será mais correto dizer a despesa. Temos impostos especiais sobre consumo, o imposto do selo, impostos sobre patrimónios restantes, o imposto sobre veículos, imposto único de circulação e temos a questão dos benefícios fiscais. Portanto, nós temos aqui, aparentemente, e olhando para este diapositivo, alterações em todos os códigos fiscais mais representativos, tirando a parte do procedimento de processo tributário, por exemplo, que aqui não tem nenhuma alteração, mas em termos substantivos temos alterações em todos os impostos. Como a doutora Ana Cecília disse, de facto, não são alterações assim de grande monta, não são alterações muito representativas, porque este orçamento, tal como já foi aqui dito, tem muitas preocupações sociais, portanto, e tem a questão também da fiscalidade verde e tem aqui outras nuances. Portanto, aqui o objetivo do Estado não foi propriamente o objetivo puro da cobrança de impostos, portanto, foi mais o objetivo extrafiscal, portanto, incentivar determinadas condutas, premiar determinadas situações, designadamente com aquela questão que também já foi explicada do IVA voucher, por exemplo, em que de facto o consumidor final vai conseguir no fundo, deduzir o valor do IVA relativamente aos consumos nesses mesmos setores, portanto, a cultura, a restauração e o alojamento, e, portanto, poderá, nesse trimestre, parece mesmo a questão da lógica do sujeito passivo de IVA liquida deduz, parece semelhante. Aqui não liquida, suporta economicamente o imposto em virtude do fenómeno da repercussão. A doutora Ana Cecília já passou, portanto, aquilo era só uma menção no diapositivo anterior, tendo em conta a Lei 75/2020, quais eram os artigos, então, dessa lei que conferiam alterações a estes diplomas. Exatamente, podes passar, Ana, obrigada. Temos aqui os códigos alterados, portanto, código de IRS, IRC e por aí fora, temos aqui as indicações, portanto, tendo por referência a Lei 75/2020, portanto, aqueles artigos referidos no diapositivo anterior, estes artigos foram alterados, podes passar, por favor. Obrigada. Portanto, começando pelo rendimento, portanto, o Código de Imposto sobre Rendimento, neste caso das pessoas singulares, tem aqui um resumo do essencial. Por exemplo, em sede IRS, dá-se uma alteração ao regime fiscal de transferência de bens imóveis da atividade profissional ou empresarial da categoria B para o património particular do empresário em nome individual ou profissional independente e vice-versa, e dá-se ainda uma alteração ao regime do reinvestimento. Portanto, aqui temos, em primeiro lugar, então, alterações ao artigo 3º, que é sobre os rendimentos da categoria B, e alterações ao artigo 10º, precisamente sobre a categoria G, rendimentos de mais-valias, portanto, o reinvestimento tem a ver, obviamente, com a matéria das mais-valias. No essencial, é revogada a não tributação na categoria B de IRS da transferência para o património particular do empresário de bem imóvel habitacional que seja imediatamente afeta à obtenção de rendimentos da categoria F. Revoga-se o diferimento da tributação com mais-valia da categoria G de IRS, então da transferência, lá está, para a atividade empresarial ou profissional do sujeito passivo da categoria B de IRS para bem imóvel habitacional, que fosse restituído ao património particular do empresário para ser afeto à obtenção de rendimentos da categoria F. E enquanto esse imóvel, claro, mantivesse aquela afetação. Portanto, aqui o regime anterior é revogado neste sentido e, portanto, há aqui alterações, de facto, ao nível da tributação nestas categorias de rendimentos, nesta situação muito específica. Podes passar, por favor. Obrigada. Portanto, ainda em sede de Código de Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares, vigora então agora um novo regime para a tributação de bens imóveis que possam ser transferidos entre o património particular e a atividade empresarial ou profissional e vice-versa. Este regime, atenção a esta situação, aplica-se às mais-valias que se encontram suspensas de tributação em IRS à data de entrada em vigor do OE de 2021, relativamente aos imóveis que tenham sido transferidos entre a atividade empresarial ou profissional e o património particular do empresário e vice-versa, portanto, também o inverso, para os imóveis habitacionais que tenham sido afetos à obtenção de rendimentos da categoria F.
Os sujeitos passivos, que em 1 de janeiro de 2021, portanto, data de entrada em vigor da lei do OE para 2021, tenham bens imóveis afetos à atividade empresarial e profissional, podem optar pelo regime anterior de apuramento de mais-valias e menos-valias decorrentes da afetação de bens imóveis, mas devem indicar essa opção no modelo 3 de 2021, quando forem, portanto, fazer a sua declaração, portanto, cumprindo assim a obrigação declarativa que acompanha, portanto, a obrigação principal de pagamento do imposto, identificando os imóveis afetos à atividade empresarial e profissional e a data da sua afetação, e, portanto, dá-se aqui esta margem a uma espécie de regime transitório também. Portanto, essa opção tem que ser manifestada na modelo 3 de 2021. Pronto. Quanto ao reinvestimento dos valores de realização pela alienação da habitação própria permanente em produtos financeiros, verificaram-se apenas alterações de pormenor, com a inclusão dos seguros financeiros do ramo vida, por exemplo, e uma extensão à aplicação das condições aos unidos de facto. Isto é uma novidade interessante. No caso de incumprimento das condições, dá-se a interrupção do pagamento regular das prestações dos produtos financeiros referidos nestas alterações e, portanto, aqui em sede de reinvestimento convém verificar quais é que são as novas alterações, portanto, apenas de pormenor, mas, por exemplo, com a inclusão, como já disse, dos seguros financeiros do ramo vida. Podes passar, Ana, obrigada. Depois, ainda em sede de IRS, temos o artigo 18. O artigo 18 há uma pequena alteração de pormenor apenas, tem a ver muitas vezes com novas remissões para artigos que entretanto foram alterados também com aquela legislação que apareceu aí entretanto e que foi alterando alguns códigos fiscais, portanto desde março aquela legislação Covid assim foi também à pressão, portanto há aqui alguns pormenores que também foi uma adaptação dos códigos a alterações que existiram, questões de remissão, questões de correção de números, etc. Dá-se depois, queria destacar aqui, uma alteração da determinação do valor de aquisição dos imóveis transferidos entre a atividade empresarial, ainda tocando um bocado nesta situação, ou profissional e património particular do empresário e vice-versa, designadamente então artigo 29, 47 e 51, aqui do Código IRS. Portanto, a epígrafe destes artigos está aí, portanto, aqui também toca sempre na questão da categoria guia das mais-valias, portanto, aqui, se há transferência de patrimónios, também poderá estar em causa uma questão de mais-valias que são tributáveis, mais-valias realizadas, obviamente, em princípio não são tributadas mais-valias latentes, a menos que seja em caso de contribuinte que é residente, passa a ser não residente, sai e é tributada em sede de exit tax, que é uma matéria muito rebuscada em sede de direito fiscal, mas eu diria assim muito simplesmente que as mais-valias, desde que sejam realizadas, há lugar à tributação. Depois há as regras específicas, é preciso verificarmos, porque de facto houve aqui algumas alterações. Queria então dizer que na afetação de bens imóveis do património particular à atividade empresarial ou profissional dos sujeitos passivos da categoria B de IRS, o valor da aquisição para efeitos fiscais na categoria B, o valor da aquisição é importante por causa da fórmula de cálculo depois da questão da mais-valia. Passa a ser determinado pelo valor da aquisição desses imóveis na esfera particular, quer tenha sido adquirido a título oneroso ou gratuito. Pronto. E, portanto, cuidado aqui com esta situação. Depois ainda sobre IRS, aqui verifica-se que o apuramento das mais-valias, portanto, em sede de categoria G, incrementos patrimoniais, pela alienação de imóveis, deixam de ser considerados, ou neste apuramento, deixam de ser considerados os encargos para valorização dos imóveis durante o período em que os mesmos tenham estado afetos à atividade empresarial e profissional, portanto aqui há também uma pequena diferença, portanto, e que isto vai, portanto, influenciar a fórmula de cálculo e a maneira como depois interpretamos os valores para colocarmos na fórmula. Estas alterações estão relacionadas com a revogação e a substituição do regime de tributação da transferência dos imóveis entre a atividade empresarial ou profissional dos sujeitos passivos de categoria B de IRS e o seu património particular. Portanto, uma das primeiras coisas que eu referi aqui em sede de IRS, eu diria que é a alteração mais representativa, este regime fiscal em sede de IRS. Depois temos, de facto, também a questão das mais-valias, em que se aditou um número 7 ao artigo 43 do Código do IRS, portanto, em jeito de norma anti-abuso, em que surge uma cópia, basicamente, do regime dos preços de transferência do artigo 63 do Código do IRC, nesse caso. O regime dos preços de transferência é uma das medidas anti-abuso que está espalhada nos nossos vários códigos fiscais, que no fundo determina um castigo ao contribuinte que pratique planeamento fiscal que extravase aquilo que seja permitido ou pretendido pelo legislador, mas ainda assim não estamos perante um crime, não é? Portanto, é o planeamento fiscal extra-legem, não contra-legem. Contra-legem seria fraude e evasão fiscal. Então, aqui no número 7, o artigo 43 do Código do IRS,
temos uma norma muito semelhante e que remete expressamente para o artigo 63 do Código do IRC, que é o tal dos preços de transferência. Basicamente diz-se que para o apuramento das mais ou menos valias realizadas em operações entre o sujeito passivo e uma entidade com a qual esteja em situação de relações especiais, o que é a relação especial, o próprio artigo faz a remissão expressa, é o número 4 do artigo 63 do Código do IRC, portanto são relações de participação económica, dependência económica, sociedade mãe-filha, filial, sucursal, etc. Devem ser aqui contratados, aceitos e praticados, isto é a mesma conversa do artigo 63, número 1 do Código do IRC, termos ou condições substancialmente idênticos aos que normalmente sejam contratados, aceitos e praticados entre entidades independentes em operações comparáveis, portanto, e aplicando-se aqui mutatis mutandis o artigo 63 do Código IRC. Portanto, aqui é preciso encontrar um preço de mercado e se houver discrepâncias relativamente ao preço de mercado entre entidades em situação de relação especial, essas discrepâncias têm que ter uma justificação para que o contribuinte possa elidir o ónus da prova e elidir a presunção, desculpem, aplicando o ónus da prova, elidir a presunção e, portanto, conseguir safar-se da aplicação da norma anti-abuso que pode levar a correções à matéria coletável. Portanto, eu, se estiver em relações especiais com outra entidade, eu tenho que verificar que, de facto, estejamos a falar de situações, termos, etc., substancialmente idênticos aos que ocorreriam, digamos assim, numa situação normal de mercado. Okay? Portanto, acho que ocorreriam se não fosse a situação de relações especiais. Se por acaso então se verificar uma situação diferente, o contribuinte tem que conseguir justificar isso no anexo das suas declarações fiscais, caso contrário vai eventualmente ter correções à sua matéria coletável. Basicamente é o funcionamento normal da medida anti-abuso de preços de transferência. Podes passar, Ana, obrigada. Depois, ainda em sede IRS, há uma alteração, isto é mínimo, mas nas deduções à coleta de IRS por exigência de fatura, por exemplo, no âmbito do artigo 78F, no essencial, passa a ser possível a dedução à coleta de IRS por exigência de fatura das despesas com atividades desportivas e de ginásio, portanto, aqueles bonequinhos do e-fatura vão ter lá mais uns amiguinhos, portanto, que se vai juntar depois, de facto, a todas aquelas situações que já estamos habituados, as despesas gerais e familiares, as reparações de automóveis e motociclos, a questão do alojamento e da restauração, os cabeleireiros, as atividades veterinárias, etc. Mas atenção, esta dedução à coleta, como aqui refere, corresponde a 15% do IVA suportado por qualquer membro do agregado familiar, com limite global de 250 por agregado, não é por sujeito passivo, em conjunto com as despesas nos setores das reparações de automóveis e motociclos, alojamento e restauração, cabeleireiros e atividades veterinárias, ou seja, no fundo, isto não vai representar muito na prática, mas pronto, sempre é mais uma dedução à coleta permitida. Depois, em termos de despesas de saúde, de destacar dedução à coleta de IRS do valor suportado com máscaras e álcool gel, que infelizmente agora gastamos um dinheirão nestas coisas, portanto isto conta como despesas de saúde, portanto precisamos de máscaras e álcool gel e portanto com fartura podemos comprar porque os valores suportados pelo sujeito passivo com a aquisição de máscaras de proteção respiratória e de gel desinfetante cutâneo são consideradas então despesas de saúde para efeitos do artigo 78C do Código do IRS, enquanto, atenção ao pormenor, se encontrarem sujeitos à taxa reduzida de IVA, portanto os 6%, ou seja, enquanto forem considerados bens essenciais. Isto está no artigo 366 da Lei do OE para 2021. Podes passar. Ana, obrigada. Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares ainda. Lá está, as preocupações com o mínimo de existência, preocupações com a existência condigna dos contribuintes. No IRS a liquidar em 2021, relativo, claro, a 2020, acrescem 100 euros ao valor do mínimo de existência de IRS, artigo 367 da Lei do OE para 2021, depois quero ver depois quem é que paga a fatura disto, mas isso é outra conversa. Podes passar. Depois, em sede de IRC, portanto, continuando no rendimento, mas indo agora para o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, a primeira alteração digna de reparo prende-se com os rendimentos obtidos imputáveis a estabelecimento estável em território português. Portanto, o estabelecimento estável é uma figura que vem prevista designadamente no artigo 5º do Código do IRC e que é uma figura que aproxima o contribuinte não residente do contribuinte residente. Neste caso, a residência em sede IRC é encontrada através da sede ou direção efetiva, não é? E, portanto, o contribuinte que, muito embora não tenha sede ou direção efetiva em território português, portanto, seja considerado não residente à luz da nossa lei fiscal,
tenham o estabelecimento estável em território português, ele vai ser tributado mais ou menos da mesma forma que um contribuinte residente em Portugal que exerça atividades de natureza comercial, industrial ou agrícola, porque nós em CDRC temos 4 tipos de sujeitos passivos, essencialmente. Portanto, temos os residentes que exerçam atividades de natureza comercial, industrial ou agrícola, que são tributados pelo lucro. Temos entidades residentes que não exerçam esse tipo de atividades, são tributados pelo rendimento global, que será um englobamento das várias categorias de rendimentos, como se tratasse das regras de IRS, e depois temos os não residentes, com e sem estabelecimento estável. Os residentes com estabelecimento estável, conforme vem definido no artigo 5º do Código do IRC, são aqueles que são tributados de forma mais próxima da tributação à qual estão sujeitos os residentes que exerçam atividades de natureza comercial, industrial ou agrícola. Sendo certo que neste caso eles são tributados pelo lucro, mas não é por todo e qualquer lucro, são tributados pelo lucro imputável ao estabelecimento estável, ok? Portanto, isto é a lógica da tributação pelos rendimentos obtidos em território nacional, neste caso, ok? Porque eles são tributados com base num critério chamado fonte de obtenção de rendimentos. Pronto, isto só para fazer um pequeno enquadramento. Relativamente ao artigo 3º do Código do IRC, neste caso, portanto, é editada uma linha que determina a imputação ao lucro tributável do estabelecimento estável das entidades não residentes os rendimentos derivados de vendas efetuadas a pessoas ou entidades com residência, sede ou direção efetiva em território português de bens ou mercadorias idênticos ou similares aos vendidos através desse estabelecimento estável. Portanto, eu diria que o princípio da atração do estabelecimento estável é aqui alargado e, portanto, as entidades não residentes com estabelecimento estável vêem mais rendimentos imputados ao estabelecimento estável e, portanto, mais rendimentos tributados em território nacional. Quanto ao conceito de estabelecimento estável dos contribuintes não residentes, portanto, o não residente tem estabelecimento estável, o residente tem sede ou direção efetiva em Portugal. O estabelecimento estável está definido e exemplificado também no artigo 5º do Código do IRC, como qualquer instalação fixa através da qual são exercidas precisamente atividades de natureza comercial, industrial ou agrícola. E depois o artigo 5º vem com várias presunções de estabelecimento estável, exclusões de estabelecimento estável, exemplos, etc. Obrigada, Ana, já passaste. Por exemplo, em termos de alterações, houve algumas alterações de pormenor a este artigo 5º, portanto, tentando especificar mais um bocadinho aquilo que é considerado estabelecimento estável, por exemplo, e só para pegar em algumas situações para não ser muito maçadora, passa a encontrar especificamente previsto na lei que é considerado estabelecimento estável a realização de atividades de prestação de serviços, incluindo serviços de consultoria, prestados por uma empresa através dos seus próprios empregados ou de outras pessoas contratadas pela empresa para exercerem essas atividades em território português, desde que as atividades cumpram um critério de mínima residência, digamos assim, não é que a atividade tenha residência, mas perceberam a ideia, desde que tais atividades sejam exercidas durante um período ou períodos que no total excedam 183 dias, o critério de permanência, tal como se utiliza nas pessoas singulares, num período de 12 meses com início ou termo no período de tributação em causa, que normalmente corresponde ao ano civil, salvo raras exceções, por exemplo, no ano do início da atividade não corresponde ao ano civil, no ano do fim da atividade pode também não corresponder ao ano civil e depois existem períodos de tributação específicos, mas por regra o período de tributação será então correspondente ao ano civil. São ainda especificadas as situações em que existe estabelecimento estável quando uma pessoa, e aqui é uma situação muito específica, que não seja comissionista ou qualquer outro tipo de agente independente atua em território português em nome de uma empresa não residente, sempre que tenha poderes de intermediação e de conclusão de contratos que vinculem essa empresa de forma determinante para a sua celebração e de forma rotineira, sem alterações substanciais. Portanto, aqui dá-se um esclarecimento por parte do próprio legislador e, portanto, considera-se nesta situação específica que existe estabelecimento estável. Eu pressuponho que seja uma situação que causaria algumas dúvidas e, portanto, foi aqui resolvida. Prevê-se ainda a existência de estabelecimento estável se uma pessoa que não seja comissionista ou qualquer outro tipo de agente independente, ainda vem um bocadinho na sequência do de cima, atua em território português em nome de uma empresa não residente através da gestão de um depósito de bens ou mercadorias para entrega de bens ou mercadorias. Portanto, aqui estamos a falar, ainda que não se integre nos contratos anteriormente referidos, portanto, aquela situação que era referida ali em cima, ainda assim, se verificar esta situação de facto, considera-se aqui um estabelecimento estável e, portanto, considera-se aqui uma figura passível de tributação em território português. Podes passar, Ana. Obrigada.
Portanto, ainda em sede de IRC, temos ainda o artigo 126, número 1 do Código de IRC, que foi ligeiramente alterado. Portanto, aqui ele refere-se às entidades que, não tendo sede nem direção efetiva em território português, não possuam um estabelecimento estável e situado, mas obtenham rendimentos em território português. Portanto, aqui estamos a falar, de facto, de entidades não residentes, portanto, não têm sede nem direção efetiva em território português, mas que não possuam um estabelecimento estável. Portanto, a quarta categoria daqueles 4 que eu disse que eram importantes para aqueles 4 tipos de sujeitos passivos que eram importantes para efeitos de tributação em sede IRC. Quem não possui estabelecimento estável, portanto, mas que ainda assim obtenha rendimentos em território português, assim como os sócios ou membros referidos no número 11 do artigo 5º, portanto, que se refere ao artigo do estabelecimento estável, eles são obrigados a designar uma pessoa singular ou coletiva com residência, sede ou direção efetiva em Portugal para as representar perante a administração fiscal quanto às suas obrigações referentes à IRC. Isto é uma obrigação acessória, o nome é um bocadinho infeliz, porque as obrigações acessórias são obrigatórias, eu farto-me de explicar isto aos meus alunos, só que chama-se obrigação acessória porque ela é obrigatória, portanto o nome é um bocadinho infeliz, mas acompanha a obrigação principal de pagamento do imposto. Portanto, aqui não é grande novidade, isto acontece, por exemplo, em sede viva, a questão da obrigatoriedade, neste caso de nomeação de um representante, aqui diz só mesmo obrigadas, aqui não é opcional, nomeação de um representante fiscal para efeitos de cumprimento das obrigações, seja o pagamento do imposto, sejam obrigações declarativas ou outras, ou contabilísticas, o que seja, referentes a IRC. Pronto, podes passar, Ana. Obrigada. Depois, ainda em sede de Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, temos a questão das tributações autónomas, o nosso amigo artigo 88, que dá muitas dores de cabeça aos contabilistas certificados e tudo mais, as tributações autónomas em sede de, nesta situação específica, viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in. Ora bem, a redução das taxas de tributação autónoma para as viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in apenas se aplica às viaturas cuja bateria possa ser carregada através de ligação à rede elétrica e que tenham uma autonomia mínima no modo elétrico de 50 km e emissões oficiais inferiores a 50 gramas de CO2 por quilómetro. Portanto, aqui não é qualquer viatura ligeira de passageiros híbrida plug-in, portanto, tem que... Portanto, para beneficiar da redução da taxa de tributação autónoma, tem que cumprir os requisitos previstos na lei. Isto é muito importante porque as tributações autónomas aplicam-se aos sujeitos passivos normais, digamos assim, de IRC, mas aplicam-se também, por exemplo, a entidades de transparência fiscal, por exemplo, que não têm, digamos assim, a obrigação de pagamento de IRC, porque são transparentes para esse efeito, têm um enquadramento específico na lei, mas as tributações autónomas também se lhes aplicam e, portanto, aqui é preciso estarmos muito atentos a este artigo 88 do Código de IRC. Tem aqui uma medida muito interessante no artigo 374, agora não do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, mas sim da Lei do OE para 2021, que é a suspensão dos pagamentos por conta em determinadas situações. Isto é um auxílio às empresas e, de facto, ao aperto que estão a passar em virtude da diminuição de rendimentos por causa do confinamento e agora vamos outra vez para o mesmo, não é? Portanto, está tudo muito complicado e estas ajudas do Estado são sempre bem-vindas. Eu só quero perceber depois quem é que vai pagar a fatura e quantos anos é que nos vai demorar a pagar essa fatura. Ana, podes passar, por favor? Obrigada. Depois, em sede de imposto sobre valor acrescentado, portanto, agora trocando a cassete do... portanto, estávamos a falar de rendimento, agora vamos falar da despesa. Pronto, isto não é consumo, é despesa, porque não é tributado o ato do consumo. Portanto, do consumo propriamente dito, é tributado o ato da despesa, portanto, isto deveria dizer-se imposto sobre a despesa, portanto, o Código do Imposto sobre Valor Acrescentado, que existe em todos os países que aderem à União Europeia, é obrigatório. Portugal teve que aderir, por acaso tinha um espaço de tempo em que podia não ter aderido ainda no início, mas Portugal decidiu aderir logo em 1 de janeiro de 86 ao sistema comum de IVA. O IVA é o imposto mais, digamos assim, uniformizado a nível da União Europeia que nós conhecemos, apesar de não ter nada de uniforme, porque basta olharmos para a Espanha e as taxas de IVA são diferentes, mas a lógica do imposto é semelhante. Portugal, portanto, desde 86 tem em vigor portanto, o IVA. Portugal é o único país que tem um código do IVA e um regime do IVA nas transações intracomunitárias, que é para complicar, portanto, tem um diploma à parte
com pouquíssimos artigos para complicar a nossa vida quando tentamos ler alguma coisa, isso é de IVA. Portanto, os outros países não têm nada parecido com o nosso RITI. Portanto, nós temos um CIVA e um RITI, isto só para enquadrar um bocadinho. Portanto, isto veio, portanto, suceder ao imposto das transações que vigorou até de 66 até 86. Depois, a partir de 86, então entra em vigor o sistema comum de IVA. Portugal tinha para aí 2 anos em que podia não optar, mas o IVA, de facto, é um imposto que arrecada muita receita fiscal, é aquele imposto caracterizado pela chamada anestesia fiscal, até porque o suportador económico do imposto, por isso é que o IVA se diz um imposto repercutível, não corresponde ao sujeito passivo. Nós, como consumidores finais, há um valor que pagamos dos nossos, portanto, dos serviços que adquirimos ou dos bens que adquirimos, que de facto é IVA, e não é para quem nos vende o produto, é para que essa pessoa possa entregar ao Estado. Portanto, eu como consumidor final sou suportadora económica e o sujeito passivo é o supermercado que me vendeu a água ou qualquer coisa do género. Pronto. Isto só para fazer aqui um pequeno enquadramento. Em sede de IVA, desde logo eu destaco as alterações no âmbito do regime especial de isenção, o artigo 53 do Código do IVA. Sobre o âmbito de aplicação, passam a encontrar-se abrangidos pelo regime especial de isenção os sujeitos passivos que, não tendo atingido um volume de negócios superior a 12.500 euros no ano civil anterior e nos 3 anos civis precedentes, tenham cumprido as restantes condições deste regime. Isto já aparecia no ofício circular de 2020, basicamente isto foi introduzido agora no artigo 53 do Código do IVA para ficar tudo mais claro e, portanto, agora é lei, não é doutrina administrativa que diz isto. Existe o ofício circulado que, no fundo, foi fonte de direito e influenciou a criação e a manifestação e a revelação da norma jurídica. Depois temos a questão das regularizações de IVA nos créditos de cobrança duvidosa, por exemplo, o artigo 78D do Código do IVA sobre a documentação de suporte para efeitos de regularizações, a certificação dos créditos de cobrança duvidosa pode ser efetuada por ROC ou CC independente nas situações em que a regularização de imposto não exceda 10.000 euros. Portanto, aqui tem esta situação aqui bem detalhada também e é de ressalvar. Ana, podes passar, por favor? Obrigada. Portanto, em sede de IVA, dá-se uma alteração também à lista 1, anexa ao Código do IVA. As verbas 1.6.4 e 2.24 da lista 1, anexa ao Código do IVA, passam a ter a seguinte redação. Está aí essa redação que está plasmada no artigo 379 da Lei do OE para 2021, que altera então esta lista anexa ao Código do IVA. Aqui a ideia, portanto, ok, 164 tem a ver com mais alguns produtos, frutas no estado natural ou desidratadas, castanhas e frutos vermelhos congelados, tudo bem, quis-se acrescentar à lista um anexo ao IVA este tipo de produtos alimentares. O 224 é mais interessante ainda, tem a ver com, portanto, empreitadas de reabilitação de imóveis que, independentemente da localização, sejam contratadas diretamente para o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, pela sua sociedade gestora, pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, pelos investimentos habitacionais da Madeira, etc., ou Direção Regional de Habitação dos Açores, e as que sejam realizadas no âmbito de regimes especiais de apoio financeiro ou fiscal à reabilitação de edifícios ou ao abrigo de programas apoiados financeiramente pelo IRU, pelo IHM ou pela Direção Regional de Habitação dos Açores. Basicamente aqui um incentivo continua na moda esta matéria, os incentivos fiscais à reabilitação urbana, neste caso com taxas de IVA bastante atrativas. Depois há uma questão de saber o que é que entra ou não aqui na lógica das empreitadas, porque depois há sempre alguém que acha que na empreitada pode incluir, por exemplo, um frigorífico que se pode mover para outro local, isso não faz parte. Agora, se calhar, se forem situações que não são, quer dizer, separáveis do edifício propriamente dito, se calhar pode usufruir então da taxa de IVA mais atrativa. Podes passar, Ana. Depois continuamos com esta situação que eu também já referi, portanto aqui eu referi em sede de IRS, portanto a dedução da despesa de saúde, sendo certo que essa dedução como despesa de saúde, digamos assim, nas deduções à coleta, depende de, portanto, enquanto se mantiver taxa reduzida para máscara e gel desinfetante, portanto artigo 380 da Lei do OE para 2021. Portanto, é estendida pelo menos para 2021 e nós precisamos, infelizmente, a aplicação de taxa reduzida, portanto, isto é tão essencial como a água neste momento, não é? Às transmissões de bens em território nacional, importações e aquisições intracomunitárias de bens, portanto, aos seguintes bens, portanto, aplica-se aqui a taxa reduzida. Às máscaras de proteção respiratória,
e aos gelos e desinfetante cutâneo que tenha as especificidades constantes dos despachos dos membros do governo responsáveis pelas áreas de economia, finanças e saúde. Portanto, aqui tem que ter uma certa percentagem portanto, de álcool, etc., para poder ser considerado, portanto, como elegível, digamos assim, para esta taxa reduzida, o que depois vai levar, então, à dedução à coleta e sede IRS. Depois, dá-se também uma isenção de IVA nas transmissões de bens em território nacional e aquisições intracomunitárias de bens aplicável aos bens necessários para combater os efeitos da doença Covid-19, portanto aqui dá para muita coisa, portanto é o artigo 2º da Lei 13 de 2020 de 7 de maio, isto já vinha de trás, lá está, já vinha de maio, o Orçamento do Estado para 2021 reforça esta situação, portanto eu espero que isto depois não coloque algumas dificuldades interpretativas, portanto, porque os bens necessários para combater os efeitos da doença de Covid-19 são muitos e, portanto, aqui tem que se ter algum rigor na análise. Depois, alterações a outros códigos fiscais. Temos, por exemplo, portanto, agora saindo então agora da despesa, temos outros códigos, eu pus aqui os principais destaques, designadamente o Código do Imposto do Selo, altera-se, por exemplo, o artigo 70A do Código do Imposto do Selo, que é o Imposto do Selo sobre crédito ao consumo. Portanto, relativamente aos factos tributários ocorridos até 31 de dezembro de 2021, as taxas previstas nas verbas 1721 a 1724 são agravadas em 50%, excluindo os contratos já celebrados e em execução. Portanto, aqui a penalização, mais uma vez, do crédito ao consumo. Sobre benefícios fiscais, temos então, em primeiro lugar, o Estatuto dos Benefícios Fiscais. Queria falar aqui do regime fiscal do mecenato. São aditadas ao regime fiscal do mecenato, na modalidade de mecenato social, as entidades hospitalares EPE, como beneficiários. No mecenato cultural, são aditados ao regime fiscal do mecenato cultural as entidades que desenvolvam atividades predominantemente de caráter cultural no âmbito do teatro, ópera, bailado, música, cinema, dança, artes performativas, artes visuais, organização de festivais e outras manifestações artísticas e da produção cinematográfica, audiovisual e literária, portanto aqui a preocupação com o mecenato também cultural e não só o social. Depois o mecenato cultural é extraordinário para 2021, portanto aqui preocupações extrafiscais, preocupações com setores especialmente afetados pela pandemia causada pela doença de Covid-19, portanto no período de tributação 2021 os donativos do regime do mecenato cultural são majorados em 10 pontos percentuais, portanto são dedutíveis em 110% ou 20 pontos percentuais se efetuados em território do interior, portanto aqueles territórios que sejam indicados pela lei como considerados territórios do interior, desde que, e depois tem aqui os requisitos, o montante anual seja de valor igual ou superior a 50 mil euros, portanto, por entidade beneficiária, o donativo seja dirigido a ações ou projetos na área da conservação do património e programação museológica e as ações, portanto, cumulativos, não é? São todos cumulativos, não dizia ou projetos referidos sejam predominantemente reconhecidos por despachos dos membros do governo responsável pela área das finanças e da cultura. Portanto, aqui temos uma situação muito interessante, mas de facto temos que verificar o preenchimento destes requisitos e então temos aí a majoração de 10 pontos percentuais dedutíveis fiscalmente em 110%. Podes avançar. Obrigada. Depois temos o mecenato das pessoas singulares, produção à coleta de IRS, portanto o mecenato é um apoio, ou o que quer que seja, não é? O mecenas é alguém que apoia algo, apoia uma causa, portanto quando o valor anual dos donativos seja superior a 50 mil euros e a adoção do benefício fiscal à coleta de IRS da pessoa singular não possa ser efetuada integralmente por insuficiência de coleta ou por terem sido atingidos os limites estabelecidos, a importância ainda não deduzida pode ser nas liquidações dos 3 períodos de tributação seguintes. É uma espécie de reporte, mas não é do prejuízo, aqui é do benefício. Até ao limite de 10% da coleta de IRS apurada em cada um dos períodos de tributação, pronto, para limitar um bocadinho aqui a questão do benefício. Em relação à tributação do património, começamos então pela tributação estática do património, começamos portanto pelo IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis, temos o artigo 9º do CIMI, no essencial existe aqui um diferimento da tributação dos terrenos para construção de contribuinte que tenha por objeto a construção de edifícios para venda e dos prédios que tenham passado a figurar no inventário de uma empresa que tenha por objeto a sua venda, passando a não ser aplicável também aos sujeitos passivos que sejam entidade dominada ou controlada direta ou indiretamente por entidade com domicílio em territórios sujeitos ao regime fiscal mais favorável.
Portanto, aqui uma pequena medida anti-abuso, eu diria, portanto, que refere os territórios, aqueles da portaria, não é? Dos nossos amigos paraísos fiscais, que ninguém lhes chama isso, chamam-lhe países, territórios ou regiões sujeitos a um regime fiscal claramente mais favorável, isto só para nos esgotar as palavras do português, porque paraíso fiscal é um bocadinho pejorativo e, portanto, tenta-se aqui dizer regime fiscal mais favorável. Ok, já os conhecemos há muito tempo, por isso sabemos criticá-los. Ana Cecília estava a sorrir. Os prédios de reduzido valor patrimonial sujeitos passivos de baixos rendimentos, o artigo 11A do CIMI, são criadas novas regras para a aplicação da isenção no caso dos prédios integrarem heranças indivisas, mantendo-se a isenção de IMI na cota parte dos herdeiros de prédios efetivamente afetos à habitação própria permanente em relação aos quais se verifiquem os pressupostos da isenção. Portanto, aqui é bastante interessante. Podes passar, Ana, obrigada. Depois, sobre o valor base dos prédios e coeficiente de habitação, temos os artigos 39 e 41 do CIMI, que são alterados ligeiramente, portanto é reformulada a definição do valor base dos prédios e do coeficiente de afetação, que portanto são valores importantes para o cálculo do VPT, não é? Que passam a aplicar-se a prédios edificados ou não. Anteriormente as normas eram só para prédios edificados, agora edificados ou não, portanto dá para mais situações. E atenção que esta alteração parece inócua, mas se reformula a definição do valor base e se reformula a definição do coeficiente de afetação, isto vai alterar os valores a inserir na fórmula para efeitos de cálculo de valor patrimonial tributário que é muito importante como base tributável para efeito da aplicação das taxas de IMI e também é muito importante para efeitos de tributação em sede IMT, porque nós já sabemos que a tributação em sede IMT faz-se, portanto a base tributável, não é? Faz-se por comparação entre o valor patrimonial tributário e, visto genericamente, depois há regras especiais, não é? Por comparação entre o valor patrimonial tributário e o valor declarado na escritura, por exemplo, compra e venda, consoante o valor que seja maior, como é óbvio, não é? Que assim a AT consegue ir arrecadar mais receita fiscal, que a base do imposto é maior. Portanto, o maior dos dois. E, portanto, se há aqui uma alteração ao cálculo do VPT, portanto, aos elementos utilizados na fórmula, obviamente que isto se vai refletir não só em CDMI, mas também em CDMT, por exemplo. O valor patrimonial tributário dos terrenos para construção, artigo 45 do CIMI, é também outra situação a termos em conta. É concretizada uma nova metodologia de determinação do VPT dos terrenos para construção, por forma a colocar fim às situações de contencioso com os municípios, havia muito volume de litígio, passando a ser tidos em conta o coeficiente de localização e parte do valor das edificações autorizadas. Pronto, o coeficiente de localização é outro dos coeficientes que se tem em conta para, de facto, o cálculo do valor patrimonial tributário. Com a alteração efetuada, a determinação do VPT dos terrenos para construção passa a ser feita com recurso, de facto, a uma fórmula que considera, então, ambos os fatores relacionados com a localização, portanto, aqui o coeficiente de localização e parte do valor das edificações autorizadas. Quanto às taxas de imposto, portanto, as taxas são os valores em percentagem que são aplicáveis digamos assim, à matéria coletável para encontrarmos o valor da coleta, ou o montante do imposto a pagar, portanto, a taxa agravada de IMI passa a ser aplicável também a sujeitos passivos que sejam entidade dominada ou controlada, direta ou indiretamente, por entidade com domicílio em territórios sujeitos ao regime fiscal mais favorável, portanto, aqui sempre a preocupação do legislador em não beneficiar potenciais utilizações abusivas dos paraísos fiscais. Ana, podes passar, por favor. Obrigada. Em relação então agora ao código do IMT, portanto a tributação dinâmica do património, imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis, o artigo 2º, que tem os factos sujeitos a IMT, basicamente, portanto, a incidência objetiva. Na nova redação do artigo 2º estão incluídas as sociedades anónimas, no caso de transmissão de participações sociais e sociedades cujo ativo seja essencialmente composto por ativos imobiliários não afetos à atividade comercial, industrial ou agrícola, alinhando-se assim estas regras de incidência de IMT com as outras formas jurídicas societárias. Pronto, portanto não fazia sentido aqui serem excluídas as sociedades anónimas. Ficam excluídas deste âmbito as sociedades com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado, portanto cotado em bolsa, por exemplo. Valor tributável, artigo 12. Na sequência das alterações às regras de incidência, que acabamos de referir, no caso de transmissão de participações sociais em sociedades cujo ativo seja essencialmente composto por ativos imobiliários, são ajustadas as regras de determinação do valor tributável em sede de IMI. Portanto, aqui tem reflexos também, de facto, para efeitos de IMT, acrescenta-se a regra de determinação do valor tributável na atribuição de imóveis aos sócios de sociedade ou fundo de investimento imobiliário, outras formas de transmissão a título oneroso,
como facto tributável sobre o qual incide o IMI, portanto, depois também terá alguns reflexos em sede de IMT. Sobre o artigo 17, as taxas, a taxa agravada de IMT passa a ser aplicável também aos sujeitos passivos que sejam, e outra vez a mesma conversa, a entidade dominada ou controlada, direta ou indiretamente, por entidade com domicílio em territórios sujeitos a regime fiscal mais favorável, portanto, paraísos fiscais. Portanto, aqui o artigo 17 do Código de IMT, com as últimas alterações, deixa isso bem claro. Podes passar. Quanto ao Código Fiscal do Investimento, portanto, agora saltando outra vez para a questão dos benefícios fiscais, deixei só este para o último, porque segui um bocadinho a ordem do orçamento, não foi por nenhum motivo em especial. Por exemplo, os incentivos ao CIFID, artigo 37, 38 e 40, os artigos são estes três, essencialmente, aqui que foram alterados. O regime da elegibilidade da participação no capital e contribuições para fundos de investimento que investem em empresas que realizam investigação e desenvolvimento volta a ser revisto. Portanto, aqui tem algumas especificidades. Ainda no âmbito da revisão da elegibilidade da participação no capital e contribuições para fundos de investimento que investem em empresas que realizam ID, é criado um regime sancionatório aplicável aos participantes ou contribuintes nos fundos de investimento que investam em empresas dedicadas, sobretudo então, a atividades de ID, investigação e desenvolvimento, consoante estão definidas na lei. Estas alterações, de acordo com o artigo 40, vão-se traduzir, por exemplo, aqui nesta alteração específica, em adaptações das obrigações acessórias, lá está a obrigação de contabilidade, faturas, o que seja, declarações fiscais, etc. No caso do CIFID, é respeitar investimentos em fundos de investimento em empresas que realizam, então, sobretudo, lá está na sequência das alterações ao artigo 37 e 38, atividades, então, de ID. Podes passar. Portanto, e agora é a Ana Cília, exatamente, já ia lançada. Obrigada. Força. Podes dizer, Ana. Tens que ligar o micro, ninguém te está a ouvir. É mesmo, eu estou sempre. A senhora doutora não dá aulas e depois é isto, não liga o micro, está aí a falar e ninguém a ouve. Desculpa, com licença. Realmente é uma diferença, por acaso. Pronto, como tínhamos falado no início, como a doutora Patrícia depois deixou bem claro ao explicar e muito bem as alterações a nível fiscal, o que é que vieram de encontro ao que falamos, exatamente, a nível de IRS. Notamos desde logo ali um apoio também ao introduzir aquela dedução dos ginásios, notamos ali logo também algum apoio a um setor também já de si fragilizado e que é consumido por muitas famílias e sobre o qual não havia qualquer apoio, embora pequeno, sempre há uma dedução que já podemos incluir. A questão do álcool gel e das máscaras como deduções da saúde também acabam por ser ali um grande apoio, porque muito bem é um sítio onde gastamos, hoje em dia, produtos com os quais gastamos uma grande parte do orçamento familiar e as exigências são cada vez maiores e é um mercado que está subvalorizado. Ou seja, mais uma vez aqui vemos que temos claramente um conjunto de medidas de apoio e algum aqui incentivo mesmo à recuperação da economia. Depois, outras reparamos que são medidas claramente de esclarecimento, que procuram aqui a nível, por exemplo, do IMI, do IRC primeiro, ao esclarecer ali alguns conceitos, que são sempre conceitos muito nebulosos, que causavam ali muitas interpretações e até algumas fugas, algumas confusões. Então temos este orçamento vem esclarecer ali alguns conceitos, ou seja, estamos aqui a falar de medidas de melhoramento. A nível da questão dos incentivos à reabilitação, mais já agora nos impostos, no IVA e nos impostos do património, aqui também vemos mais uma vez aquela preocupação, mais uma vez uma preocupação social para combater o abandono das zonas das zonas centrais, onde nós vemos das zonas históricas, são zonas que estão extremamente valorizadas e estão muito a ficar abandonadas devido ao envelhecimento da população, e temos aqui algumas medidas também para esse combate. Posteriormente, também temos aqui outra situação que é importante referir, como a doutora Patrícia referiu muito bem, daquela questão dos pagamentos por conta. Nós também temos, no seguimento do que foi a legislação do Covid-19, a possibilidade de continuarmos com os pagamentos em prestações, tanto das dívidas à AT
como do IRC e do IVA, mais outras medidas que pretendem aqui apoiar e promover esta retoma e a recuperação. Por isso, no geral, o que é que nós podemos dizer? Aquilo que já foi especificamente dito, temos um orçamento com medidas cirúrgicas, algumas de melhoramento e esclarecimento, como vimos, não temos nada muito extraordinário, ou seja, trata-se de um orçamento com poucas alterações a nível fiscal, maioritariamente antecipativo da crise que se avizinha. É só isto que nós podemos tirar da Lei 75/2020. O legislador deixa bem patente a questão da proteção social do cidadão através da introdução de medidas que garantam o cumprimento dos direitos fundamentais constitucionalmente previstos, como é o caso do direito ao trabalho e do direito a uma existência condigna. A arrecadação de despesa foi claramente um assunto relevado para segundo plano, não havendo grandes alterações neste âmbito e mantendo-se as medidas já existentes, porque realmente nós não podemos dizer que haja nada de novo. Houve aqui alguns aprimoramentos, mas nada de muito. Realmente eu acho que a grande medida, ou a grande novidade, que não é uma grande medida, mas é uma grande novidade, foi mesmo o IVA voucher, para apoiar setores que de si estão extremamente debilitados devido à pandemia. E aqui, no fundo, já mais uma vez a antecipar o que se prevê, que será uma situação a nível social muito, muito complicada. Não acho que, de resto, não resta muito mais a falarmos sobre esta questão, e da minha parte também é tudo. Obrigada, eu quero agradecer desde já então a apresentação da doutora Ana Cecília Cardoso e também da doutora Patrícia dos Anjos de Azevedo. Agradeço esta colaboração. Uma vez mais, relembro que quem quiser colocar questões relativamente a este tema deverá fazê-lo agora, nas áreas reservadas para o efeito, portanto podem fazê-lo no bate-papo ou então na área reservada às perguntas e às respostas. Eu tenho já aqui também uma questão que colocaram, que é: boa tarde, cara Mariana, vão partilhar connosco a apresentação posteriormente, obrigada. Eu creio que sim, que não haverá problema, que poderemos, acho que as doutoras concordam, podemos partilhar depois também. Quem quiser a apresentação pode enviar e-mail para o informador e nós partilharemos com todo o gosto. Podem enviar para cliente@informador.pt. De referir também que as atualizações do Orçamento de Estado estão disponíveis no site do Informador Fiscal, estão disponíveis no portal Lexit. Visitem. Se nunca utilizaram, aqui está uma boa oportunidade para utilizar pela primeira vez, para conhecer. Ao fazer o registro durante 7 dias, conseguem utilizar de forma gratuita. E depois, se quiserem, portanto, ficarem assinantes ou subscritores do serviço, poderão ainda usufruir de algum desconto, portanto aproveitem. Relembro também, como disse no início deste vídeo, que já temos disponível para venda a coletânea fiscal anotada para 2021. Visitem a nossa loja online. Se tiverem dúvidas e quiserem saber o que é que contém a coletânea, poderão enviar um e-mail também para nós, para cliente@informador.pt. Nós estamos disponíveis para vos responder a todas as questões. E os envios serão feitos no final de fevereiro. Contudo, garantam já a vossa coletânea, portanto, façam a vossa reserva. Vamos então agora a questões, que tem aqui uma que diz: obrigada pela apresentação, e às formadoras, portanto, isto é especialmente para as nossas oradoras convidadas. E depois alguém, creio que iria colocar aqui uma questão, mas entretanto não foi concluído, diz só boa tarde e pronto, não temos mais informação. E eu estava aqui a aguardar a ver se, entretanto, alguém quereria colocar aqui a questão. Pronto. Onde posso obter mais informações sobre o IVA voucher? É a questão que nos colocam. Obrigado. Sobre o IVA voucher, pode consultar o artigo correspondente no Orçamento de Estado. A explicação que existe atualmente é a que está lá no artigo. Deixe-me só ver se consigo saber o artigo ao certo. No entanto, posteriormente, acreditamos que sairá mais alguma legislação ou alguma portaria a explicar melhor do que é que estamos aqui a falar. No entanto, a informação que há agora é essa, que
tal e qual como falamos, que pode ser, todo o valor que é suportado pelo consumidor em termos de IVA durante o primeiro trimestre, poderá ser emitido um voucher para ser utilizado no trimestre seguinte para usufruir, para descontar um desconto ou uma vantagem, quando usufruir de algum produto, de algum serviço de cultura, restauração ou alojamento. No entanto, o que existe ainda de legislação está na Lei do Orçamento de Estado, deixe-me só verificar em que artigo. Ana, desculpa interromper-te já agora só para dizer, isto já vem da proposta, a proposta de lei do Orçamento de Estado já trazia isto. Eu já na altura quando fiz aquele comentário à proposta do Orçamento já falei sobre isto, eu penso que até nem foi alterado aquilo que foi sugerido. Acho que não. Ana, depois há outra coisa que tu sabes isso melhor do que eu, porque trabalhas dentro do informador fiscal e eu estou fora. Aquele artigo do Dr. Rogério sobre o orçamento, não tocará alguma coisa nisso? O artigo, sim, fala lá desta questão e ela, no fundo, o que tem plasmado é o que está no artigo 405, é um artigo bastante extenso, 405 da Lei 75B/2020, aí tem o que se fala atualmente e explica o regime. E sim, o artigo do Dr. Rogério, que saiu nos tópicos em análise da primeira semana de janeiro, que foi numa sexta-feira, fala exatamente na análise do Orçamento de Estado e ele toca muito esse ponto porque tem sido realmente uma das grandes novidades, realmente é uma novidade, mas também no artigo 405 da Lei 75B podem ler um bocadinho mais acerca disto, mas aqui o que ainda se está a falar é da questão da obrigatoriedade de manifestar a vontade de aderir a este regime. Se não for manifestada, não será automática nem oficiosa, e a questão de como será feito o apuramento. Ou seja, é muito importante a questão da comunicação das faturas, ou seja, não basta nós fazermos o pagamento, tem que haver realmente uma emissão de uma fatura com um NIF associado, ou seja, é muito importante esta parte, as pessoas fazem o pagamento, quando não pedem com NIF e depois não vão nunca conseguir usufruir da vantagem, mas realmente para mais esclarecimentos aconselho a analisar o artigo, que embora o que está lá é isto que está aqui plasmado, e realmente o artigo do Dr. Rogério, porque ele também fala um bocadinho, e o Dr. Rogério tem a experiência de estar muito ligado à parte da própria construção da proposta, o que acaba por ser também uma mais-valia. Não esquecer o consentimento informado e o fornecimento dos dados bancários, não é? Exato. Não há almoços grátis, portanto tem que fornecer os dados mas e permitir que se imiscuam na vida privada. Exato, mas isto tem tudo, no fundo, um interesse associado, não é? Estas questões nós já sabemos, não é por acaso que isto, no fundo, funciona sempre como uma forma de controle também de muita coisa, não é? Há sempre, as duas coisas. Tributação por métodos indiretos. Andei a declarar 500 euros e gasta 600 em restaurantes, vamos lá saber. E em alojamento e vai para hotéis 5 estrelas e outros sítios, não é? Por isso é preciso balancear sempre muito bem e perceber que todo o benefício tem associado a si uma obrigação, como é lógico. Vamos então a elogios. A Sofia Rodrigues diz o seguinte: apresentação bastante esclarecedora, simplicidade na descrição legal das matérias, elucidativa, obrigada. Isto é especialmente então para as nossas oradoras. Vamos a mais um comentário. Obrigada a ambas formadoras e em especial obrigada à doutora Patrícia Anjos Azevedo, muito esclarecedora a sua intervenção. Foi Ana Cristina Fontinho. Olá, Ana, é minha aluna. E temos aqui mais uma, doutora Ana Cardoso, completamente esclarecido, muito obrigado. Isto então relativamente à questão do IVA voucher. Não havendo mais questões, eu agradeço desde já então a participação de todos, obrigado aos nossos participantes que estiveram connosco durante este webinar. Agradeço em especial às nossas oradoras convidadas, à doutora Ana Cília Cardoso e à doutora Patrícia dos Anjos Azevedo, por estar então aqui com total disponibilidade e obrigada pela excelente apresentação. Até uma próxima, continuação de uma boa tarde, uma boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada.